Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. E no episódio de hoje vamos falar sobre o câncer do intestino, como prevenir, tratar e também do mês da campanha de conscientização e combate, o Março Azul Marinho. Então não sai daí e vamos ficar em dia com a saúde? No mês de março, nós temos 3 campanhas na área da saúde. Março Amarelo, que aborda a endometriose. Março Lilás, que já combate o câncer no colo de útero. E o Março Azul Marinho, de conscientização sobre o câncer do cólon ou do reto. Terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora com o coloproctologista, o Dr. Flávio Roberto. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. E eu já começo lhe perguntando o que é o câncer de intestino. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui. O câncer de intestino é um tipo de tumor maligno ou agressivo que nasce em qualquer parte do cólon e reto, ou seja, do intestino grosso. Essa é uma doença agressiva, contudo silenciosa. A gente fala que tem vários sintomas que podem confundir com outras doenças, mas qual é a sintomatologia desse tipo de câncer? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é muito silencioso, mas podem aparecer alguns sinais e sintomas, como por exemplo, um sangramento nas fezes, ou sujar o papel com sangue, emagrecimento, anemia, uma diarreia que não tem razão, de repente seu ritmo intestinal é normal e você tem uma constipação sem uma razão específica, ou seja, alternar o ritmo intestinal, isso tudo são sinais ou sintomas que merecem uma investigação. Agora, quando o senhor fala em silencioso, qual é o prazo desse silêncio? Quando é que a pessoa vai perceber realmente que está com câncer de intestino, se for o caso? Não existe um prazo pré-definido. Acredita-se que um câncer pode demorar a crescer entre 3 e 5 anos. E na maioria das vezes, por exemplo, nesses 3 anos iniciais, completamente silencioso. Agora, alguns tumores podem crescer muito rápido, então não existe um tempo preciso de crescimento. Tem algumas variações, como por exemplo a idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente for, mais agressivo é o tumor, porque ele toma o metabolismo do corpo, então o paciente jovem tem um metabolismo mais alto do que o paciente com mais idade, que tem um metabolismo mais lento. Ou seja, o paciente com mais idade, ele vai ter um crescimento provavelmente mais lento desse tumor. Agora a gente falou da questão da idade, a questão do modo de vida, quer dizer, a alimentação, a falta de exercício físico, isso também acarreta na possibilidade de ter um câncer? A gente está vivendo um processo de jovialização do câncer. Antigamente, a gente começava a prevenção muito mais tarde do que se começa hoje. Isso se dá por uma questão de estilo de vida. Hoje, a gente tem os processados, os fast foods, a gente abandonou um pouco as comidas com fibra, as comidas mais naturais, a atividade física, a ingesta adequada de água. Tudo isso são fatores que vão prenunciar um provável câncer de intestino no futuro. Então, o estilo de vida, uma alimentação rica em fibra, uma boa ingesta de água, isso tudo são fatores que vão proteger você. Agora, tem a predisposição genética? Existem algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, o câncer hereditário não polipóide, que são doenças hereditárias. Em casos de doenças hereditárias, esse câncer se manifesta mais cedo. Normalmente a gente descobre os casos no período da adolescência ou da primeira juventude. Agora, assim, na questão do diagnóstico, a gente fala, tem a colonoscopia, que ainda é
um exame tabu, a gente pode falar assim, e além dele, tem outros que podem ser feitos para diagnosticar com tanta eficiência? Com eficiência não, mas podem ajudar. Por exemplo, sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame que pode ajudar. Pesquisa de sangue oculto significa que você está perdendo sangue por algum lugar do trato digestivo e tem que investigar. Uma tomografia não vai fechar o diagnóstico, mas vai ajudar bastante, mostrando um processo inflamatório, um espessamento ou até uma nodulação no intestino que precisa aí de investigação. Mas esses exames em si, eles não são tão eficientes isoladamente como a colonoscopia é, e a gente precisa deixar isso claro. A colonoscopia é o único exame capaz de prevenir de fato um câncer de intestino, porque ele vai olhar o intestino por dentro, a mucosa intestinal, vai identificar pequenas lesões que são os pólipos e 80% desses tumores começam nesses pólipos, então ele vai lá e retira esse pólipo, quebrando a cadeia de crescimento tumoral. Por isso que o câncer de intestino é completamente prevenível. Agora, assim, tem uma faixa etária para fazer esse exame, ou independente da sintomatologia? Mesmo que você não sinta nada, pessoa normal, ritmo de vida regular, hábito intestinal normal, nunca teve sintoma, não tem história familiar, não tem nada, ele tem que fazer a colonoscopia aos 45 anos. Ponto. Agora, se eu tenho uma história familiar, alguém na família, eu tenho que antecipar essa colonoscopia e aí cada caso é um caso, dependendo do grau de parentesco ou com relação à sua idade. Se a pessoa tem história pessoal de pólipos, ela tem que repetir a colonoscopia com mais frequência. Se a pessoa tem questões relacionadas ao ritmo intestinal, ela também vai ter que antecipar isso. Então, hoje a gente trabalha muito com individualização. A média populacional é 45 anos, ponto. Mas a gente tem que entender que cada caso é um caso, e cada pessoa é uma pessoa, e o organismo vai trabalhar diferente. Agora, existem sinais, sintomas, como por exemplo, uma pessoa de 30 anos que tem um sangramento intestinal, eu preciso fazer uma colonoscopia para identificar a causa desse sangramento. Então, existem sinais e sintomas que vão antecipar esse número de 45 anos. Agora, assim, a pessoa já recebeu o diagnóstico, sabe que está com câncer de intestino, como é que vai começar esse tratamento? De que forma? Qual é o primeiro passo? Já que o senhor falou, só entrando aqui na questão, já que o senhor falou que cada pessoa é uma pessoa, o tratamento é individualizado, dependendo do histórico de cada um, né? O atendimento ele tem que ser individualizado. Quando a gente dá um diagnóstico de câncer, quando a gente chama uma família e dá um diagnóstico câncer com essa palavra, é uma lesão agressiva do intestino, é como se a gente jogasse uma bomba atômica no seio familiar. E aí várias questões surgem. Primeiro, como é que vai ser o tratamento? Eu tenho cura? Então, primeiro passo, o tratamento. O tratamento começa, a gente tem que identificar se é uma lesão de intestino grosso ou de reto. O que muda? As lesões de reto inferior e reto médio, elas começam a ser tratadas com químio e radioterapia. Então ela já começa com químio e radioterapia para que ela possa diminuir a lesão e a gente possa preservar o canal anal, diminuindo assim a chance da pessoa ter uma colostomia definitiva, diminuindo a chance de recidiva local. Se a lesão é acima do reto, o tratamento inicial é cirúrgico. E essa peça que é retirada, o tumor que é retirado é mandado para o laboratório e ele vai começar a contar, o laboratório, o patologista vai contar uns gânglios, que são os linfonodos. A quantidade de linfonodos retirados e a quantidade de linfonodos acometidos é que vão dizer se ela vai precisar ou não fazer a doença. Porque vamos pensar o seguinte, tem um tumor localizado e na gordura desse intestino eu tenho um gânglio doente. Ou seja, o tumor já não é mais localizado, ele está começando a se espalhar. Aí nesses casos especificamente eu preciso fazer uma complementação com quimioterapia. A segunda questão, câncer de intestino tem cura?
Tem. Como qualquer câncer, todo tem cura desde que diagnosticado previamente, dependendo das condições do paciente. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos avançados e aí, infelizmente, a maioria das condutas são paliativas e às vezes autolimitantes, como por exemplo fazer uma colostomia num paciente. Então, a colostomia a gente chama de cirurgia da vida porque vai fazer com que aquela pessoa viva um pouco mais, viva mais. Mas não deixa de ser uma marca no corpo que o paciente carrega. Sim. Então, isso tem que ser entendido também. Quando a gente fala em tratamento individual, a gente tem que entender a cabeça daquele paciente, o emocional daquele paciente. Então, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma boa nutrição para tentar minimizar os efeitos do câncer no corpo, na nutrição do paciente. A gente precisa de um bom oncologista, a gente precisa de um bom radioterapeuta e de um bom cirurgião, para que todos eles trabalhem em comum acordo em prol da vida daquele paciente. Porque o que está em jogo não é só mais uma cirurgia, não é mais uma químio, sim a vida daquele paciente. E toda uma expectativa gerada dentro de um leito familiar que é muito importante, entendeu? Então aquilo ali tem que ser tratada como uma coisa única. Então por isso que o paciente tem que ser individualizado o tratamento. Agora, só para a gente terminar esse primeiro bloco, me fale onde as pessoas podem procurar o tratamento, encontrar o tratamento aqui no Maranhão. Bem, existem os centros de referências oncológicas no SUS, que no caso é o Hospital Deonora Bello, aqui em São Luís, o Hospital Geral, e Imperatriz também tem um local específico, tem um hospital referenciado para oncologia. Na rede privada, a gente tem a radioterapia também no Deonora Bello, que faz os dois, e no Hospital São Domingos e Imperatriz também tem um aparelho de radioterapia. E falando em radioterapia, isso é muito pouco para um estado de 7 milhões de população. A gente acredita que o ideal é ter um aparelho de radioterapia para cada 1 milhão de habitantes. Nós temos 3 para os nossos 7 milhões de maranhenses. Na rede privada é mais fácil o acesso. E a rede pública, ela não consegue ainda captar todo mundo. A gente acredita que o Maranhão, segundo os dados do INCA, a gente vai ter, só em 2024, quase 1.000 novos casos. Novos casos, não os casos já tratados. 1.000 novos casos, dividindo entre homens e mulheres. Mulher mais comum, homem menos comum. Dados alarmantes. Muito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o Em Dia com a Saúde. Estamos de volta com o Em Dia com a Saúde, conversando com o Dr. Flávio Roberto, que é coloproctologista. Doutor, vamos retomar alguns pontos do primeiro bloco. Um deles é a questão dos pólipos. Nem todo mundo que tem pólipo é o indicativo de câncer de intestino, é isso? Isso. O que acontece? 80% dos tumores do câncer maligno de intestino começa com pólipo. Mas o pólipo, inicialmente, ele não é uma doença maligna. O pólipo é uma doença benigna que surge na parede do intestino. Então, ações relacionadas à alimentação, estilo de vida, elas servem de agressão a um ponto da mucosa intestinal e essa mucosa, essa célula da mucosa começa a crescer desordenadamente, formando um pequeno caroço, um pequeno sinal. E isso é um pólipo, ele é benigno. Quando ele começa a crescer, começam a surgir mutações que vão transformando o caráter dele de benigno para maligno. E aí é o câncer de intestino. E essa é a importância da colonoscopia, porque se eu vejo um pólipo na parede do intestino, eu consigo retirar, eu quebro essa cadeia inteira. Mas o pólipo, em sua maioria, não é maligno. Ele é uma coisa benigna que, se retirado, consegue então evitar essa cadeia. Dependendo do grau de evolução, eu posso ter pólipos malignizados. Aí já são pólipos que já evoluíram por algum tempo.
Não existe um prazo de tempo para dizer quanto um pólipo benigno vai se transformar no maligno. Mas se eu tenho um pólipo malignizado é porque esse pólipo já está lá há algum tempo. Outro ponto é a questão da alimentação. Você falou que a alimentação agride, né, o estado. E durante o tratamento, tem o nutricionista, tem médico, é uma equipe multiprofissional específica para aquele tratamento. E qual é a alimentação desse paciente com câncer de intestino? Bem, depende, aí a gente vai ter que dividir em um paciente que está em pré e pós. O paciente que está em pré, ele precisa de um aporte nutricional rico em calorias, rico em proteína e rico em fibra para ajudar o intestino a funcionar. E para que ele ganhe reserva para uma cirurgia. Porque a cirurgia também é uma agressão. E se ele vai em vias vai debilitado nutricionalmente, a chance de complicação cirúrgica é maior. No paciente com pós, já com químio, com alguma coisa, eu também tenho que aumentar o aporte calórico dele para suportar todos os efeitos colaterais de toda uma quimio ou radioterapia. Apesar de que, ao contrário de outros tumores, por exemplo, como mama, ovário, que a quimioterapia ela tem uma característica de maior agressão, como por exemplo queda de cabelo, etc. A quimioterapia para intestino não tem. Ela é mais aceita, a pessoa tem mais sintomas gástricos, náusea, vômito, diarreia com a quimioterapia do que esses sinais de maior agressão, como queda de cabelo, queda de unha, etc. É uma quimioterapia mais tranquila. Feito o tratamento, curado o paciente, pode voltar? E quais são as situações? Tá. A gente não considera cura. Uma cirurgia bem feita, o paciente fez a quimioterapia completa, ele entra num período que é chamado de vigilância, que são 5 anos. Ele vai ficar o tempo todo sendo monitorado com exames de laboratório, tomografia e a colonoscopia. Depois de 5 anos a gente considera cura. Depois de acompanhamento de 5 anos ele é curado. Tem chance de recidiva? Infelizmente tem. Do que depende uma recidiva? Depende se a cirurgia conseguiu ser efetiva na retirada da lesão, depende do estadio que esse tumor esteja, porque se esse tumor estiver numa fase mais avançada, ainda que retirado completamente, ele pode ter doença à distância, que ainda não se manifestou, e aí nós temos a possibilidade de uma manifestação extra foco do tumor ou até uma manifestação local. Então tem todas essas variações com relação à recidiva, tá certo? E outra coisa muito importante que diminui muito a recidiva é a adesão do paciente ao tratamento. Isso é extremamente importante. E o Maranhão a gente tem questões geográficas como distância, pacientes do interior que têm muita dificuldade de chegar aqui ou de se manter aqui para um tratamento mais prolongado, isso às vezes atrapalha a adesão do paciente ao tratamento, piorando assim o seu prognóstico. Certo. Agora vamos falar da campanha do mês Março Azul Marinho, especificamente. Quais são as ações programadas para esse ano de 2024? A gente está programando uma jornada médico-acadêmica que vai acontecer no CRM, agora dia 8 de março, sexta-feira, que a gente vai falar sobre prevenção de câncer de intestino. É uma roda de conversa para todos os profissionais de saúde sobre prevenção. No domingo, dia 10, nós teremos uma panfletagem na feirinha de São Luís. A Feira São Luís, e a gente vai estar lá o dia todo com um grupo de estudantes, médicos, gastroenterologistas e proctologistas, panfletando, tirando dúvida, esclarecendo. E no dia 23 a gente vai ter a caminhada na Avenida Litorânea pela manhã, também de esclarecimento sobre o tema, sobre o Março Azul. É a campanha Março Azul. A gente vai realizar na tentativa de minimizar a fila de espera de colonoscopia, a gente vai acelerar em alguns hospitais a realização do exame também.
Certo. E assim, nessas campanhas que são feitas na feirinha, as caminhadas, elas têm tido algum retorno positivo? De que forma você, ao longo dos anos, vocês têm visto isso? A população aceita o preconceito quanto o exame de colonoscopia? Hoje a questão do preconceito já é bem menor. E esse esclarecimento populacional tem um impacto muito positivo no dia a dia nosso como médico, porque o paciente, nossa, eu vi na caminhada que eu tinha que fazer, eu tenho 48 anos, eu vi na caminhada que é com 45. Poxa, mas eu tive uma mãe a minha mãe teve câncer e aí eu não fiz o exame. Então, esses alertas, eles chamam a população e chamam para a conscientização. Tanto que hoje, tudo começou com o câncer de mama, com o Outubro Rosa e depois o Novembro Azul para a próstata, que chama a atenção da população para aquele tema. E hoje nós temos, por exemplo, no mês de março, 3 campanhas excepcionais. O Março Azul, né? O Março Lilás e o outro amarelo, que endometriose e colo de útero. Então, tudo para chamar a atenção dessas doenças que são completamente importantes e incidentes no nosso dia a dia e que acabam tirando a vida de muita gente por uma questão de falta de orientação, falta de diagnóstico e de preconceito. Doutor Flávio Roberto, a pessoa que tem dificuldade de evacuar, ela pode desenvolver, digamos assim, o câncer de intestino? A constipação intestinal, ela se caracteriza por ter um intestino mais lento. E esse intestino lento, ele aumenta a chance de eu ter algum alimento que é pró-cancerígeno, aumentar a sua agressão na mucosa intestinal. Então, ele pode aumentar a chance da pessoa ter. A pessoa constipada, normalmente, a gente tem que ver os fatores que o constipam. Alimentação pobre em fibra, ausência de uma boa ingesta hídrica, ele provavelmente não faz uma atividade física que é extremamente importante e, como a gente já conversou no começo, esses são fatores protetores contra o câncer. Então, sim, infelizmente, sim, a constipação tem uma tendência a aumentar a chance de câncer de intestino. A gente pode dizer que as pessoas estão ficando doentes porque estão esquecendo que tem que ter uma vida saudável, né? Começar cedo, atividade física, alimentação, comida de verdade. A gente, comida afetiva, comida que seja mais natural, mais fibra, fruta, verdura, legumes, cereais, diminuir os alimentos processados e ultraprocessados, que a gente se acostumou a comer isso como se fosse a salvação da nossa alimentação e, na verdade, ele é um fator pró-câncer. Então, toda a questão alimentar é muito importante na prevenção do câncer de intestino. Uma outra questão, a questão da hemorroida, pode ser confundida? Pode. A hemorroida não tem relação nenhuma com o câncer. A hemorroida, todos nós, quando nascemos, nós nascemos com uma esponjinha dentro do reto chamada colchinha hemorroidária. Todo mundo tem. Ao longo da vida, pelo esforço evacuatório, pela constipação, fezes ressecadas, ficar sentado no vaso muito tempo, levar celular para o banheiro, isso vai aumentar a quantidade de sangue que chega, isso vai dilatar e vai cair, formando a doença hemorroidária. Ou seja, é uma doença benigna, não tem relação nenhuma com o câncer. Contudo, tem um sintoma em comum, sangramento. Então, a pessoa que tem sangramento retal e tem hemorroida, acha que está sangrando da hemorroida. Nem sempre é verdade. Em muitos casos, a pessoa tem um câncer de reto, acima da hemorroida, que também sangra. E aí vem a confusão. Então, mas a hemorroida não tem relação nenhuma com o câncer. Mas todo sangramento, ainda que a pessoa tenha hemorroida, tem que ser investigado. Porque nem tudo que sangra é hemorroida. E como o senhor falou anteriormente, é importante, quando a gente fala em câncer, a gente fala de rede de apoio, fala de família junto, né? E essa também é uma preocupação, né? Eu acho que a coisa mais importante
é o apoio. A família, ela do lado, ela dá um suporte especial para que o paciente suporte essa tempestade que ela vai enfrentar na vida dela. Ela vai passar um período de tempestade com a notícia, com o tratamento e com todas as incertezas que tudo isso vem na cabeça dela. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar curado? Será que eu vou resistir à cirurgia? Enfim, existe uma série de questionamentos que as pessoas se fazem ao enfrentar isso. Mas uma família próxima, um grupo de apoio junto do paciente, isso vai fazer com que ele tenha suporte emocional para aguentar tudo que vier pela frente. E o mais importante, eu acho que ele tem que se sentir abraçado pela equipe que o está tratando. Porque, como o tema da campanha Março Azul, a parceria que salva vidas, o tratamento é uma parceria entre médico, entre paciente e entre família. Então, tudo junto, bem ajustado, bem alinhado, tem uma grande chance de sucesso. O paciente provavelmente vai ter uma grande chance de ter uma vida normal muito breve. As tempestades vão, as tempestades vêm, a gente passa por isso. E aí a gente tem que ter a certeza que depois da tempestade vai vir um mar mais calmo, porque durante a tempestade a gente estava todo mundo unido para vencer a doença. Certo. O Em Dia com a Saúde está chegando ao fim e eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e reforçasse sobre a campanha. O mês de março é um mês muito importante. O câncer de intestino hoje é o terceiro mais comum entre homens e mulheres e nós teremos 45 mil novos casos no Brasil. Isso é uma taxa muito alarmante. Mas o câncer de intestino é o único câncer que pode ser evitado, pode ser prevenido. E o exame é a colonoscopia. Se você tem 45 anos ou mais, você tem que procurar um especialista e fazer o exame de prevenção. O pudor, o medo, a vergonha, eles só afastam você do tratamento e da cura. Então, procure um profissional de saúde, procure um especialista, realize seu exame e volte para casa em paz, com a certeza de que você fez seu papel na prevenção da sua saúde. Doutor Flávio Roberto, coloproctologista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi uma honra estar aqui e estou à disposição sempre. Muito obrigado. O Em Dia com a Saúde fica por aqui. Até a próxima.